O que o Espírito Santo fez na vida de vocês? Nossa. Ele deu sentido para nossa vida. Uhum. Com Deu certeza. sentido. Porque a nossa construção, desde quando a gente se conheceu, já vem baseada nisso, né? Já vem baseada no encontro com o Espírito Santo. A gente estava vivendo no mundo, nos encontrando com o mundo, e no mesmo momento, no mesmo encontro em que eu tive o encontro com o Espírito Santo, ela também teve no mesmo momento e a gente se encontrou. Então, a nossa história ela é construída e baseada no Espírito Santo. Então, fala assim, o que vocês têm depois de casado que não seja fora do Espírito Santo? Nada. Tem erros, tem quedas, Sim. tem, né, tropeços, tem coisas que acontecem no meio do caminho, mas sempre com o Espírito Santo, por isso que a gente se mantém. Porque a gente vai lá, fraqueja, cai, só que como a gente permanece no Espírito Santo, a gente consegue se reerguer e passar por tudo. Então, assim, o Gilberto, ele é muito testemunho das coisas que acontecem na nossa vida, porque nós temos ele como um mentor fora da caixinha. Então, quando eu tô com problema, eu tô passando por alguma dor, alguma coisa, a Leidiane também, Gilberto. Ligação, Gilberto tocou o telefone lá pro Pedro. Ih, peraí, deixa eu reservar aqui 2 horas para ele aqui. E sempre e outra coisa importante, viu, que eu tô falando do Gilberto em relação a isso, pessoal, sempre tenha um mentor espiritual, uma pessoa que te direcione para o Espírito Santo, porque às vezes você está voltando ali seus olhos para o mundo, que é lá na origem, né, que o Fernando falou para mim, vocês têm que estar no alvo, aí você está tirando do alvo, aí essa pessoa que está no Espírito Santo... Mas tem que saber quem também, né? Com certeza. Com certeza. Você vai pegar a opinião também. Você vai pegar a opinião da pessoa aí que vai te dar um conselho errado, cuidado. E isso é muito importante, é uma coisa que eu falo muito nas minhas mentorias e treinamentos que eu dou. Gente, o network, a ambiência, o ecossistema onde você vive, onde você frequenta, dita muito isso na sua vida. Aquela frase que nossa mãe diz lá da nossa infância, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí eu tenho uma alteração dela, que é diga com quem tu andas, que eu direi seu futuro. E a nossa história, ela mudou muito depois que a gente entrou para esse grupo, entrou para esse carisma, entrou para os Guardiões. Porque as pessoas que estão lá não deixam a gente ficar fora do Espírito Santo. Verdade. Uau. Eu quero dizer algo muito importante, Pedro, que as pessoas confundem muito, meu amor. E aí eu quero dizer algo para você, por que essa pergunta sobre o Espírito Santo, né? Porque casamento precisa ser dependente do Espírito Santo. Quando você casa, você quer casa. Então, casou, quer casa. Então você vai morar numa casa com sua esposa, você decora os móveis, e aí você passa a ter um ambiente onde você vai, todo dia você tem um destino, voltar para casa. E essa questão do Espírito Santo, muitas pessoas confundem, Pedro, que está na relação e fala assim, mas nosso casamento, nós estamos na igreja. Primeiro ponto. Uma das coisas que eu muito ouço, mas nós estamos na igreja. Ponto número 1. Outra coisa eu escuto assim, mas nós temos religião, nós somos religiosos. Segundo ponto. E o terceiro ponto que eu quero entregar para as pessoas, só a igreja não vai bastar, só a religião não vai bastar, não é suficiente. O que é suficiente chama Espírito Santo. Eu vou explicar por quê. A igreja é a casa. A igreja é a casa. É o lugar onde você vai voltar para se conectar com pessoas, para que essas pessoas no mesmo ambiente, num ecossistema, tenham a mesma vibração. Então você volta para casa. A religião é os móveis da casa. É a doutrina, as regras, as leis que estão dentro dessa casa, que rege essa casa. Por exemplo, dentro da nossa casa, nós temos uma religião. Lá em casa não dorme com a geladeira aberta. Lá em casa não guarda papel higiênico na pia. É no cesto. E eu creio que na sua casa também seja assim. Então, nós temos um local onde a gente guarda medicamento. A gente não guarda medicamento fora daquele local. Então, nós temos as regras. Então, a igreja tem os móveis, que é a religião. Então, dentro da casa, que é a igreja, tem a religião, que são as regras dentro dessa casa. E o que essa casa precisa? Que a janela se abre e que sopre dentro dessa casa, que é a vida.
O Espírito Santo é vida. Então ele dá o sopro dentro da casa e aquele lugar tem vida a partir disso. É por isso que quando a palavra está dizendo, que Jesus está dizendo que ele vai, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas. Então pronto. Então a função do Espírito Santo é dar vida, é ensinar como você lidar com a casa, com a igreja, lidar com a religião, com a família, com os relacionamentos, com os amigos. E as pessoas confundem muito isso, achando que não, mas nós estamos indo na igreja. Mas vai na igreja, o marido está lá, doidinho para ir embora da missa. Eu cansei de fazer isso, meu irmão. Não vai acabar, não? Esse padre fala demais, precisa ir embora. Então, não vai bastar. Só a igreja vai bastar, meu irmão? Não. Só a religião vai bastar, Pedro? Não. O que vai nos saciar chama, vamos falar nós quatro? Espírito Santo. Uau, uma salva de palmas. Então o que você precisa é isso, Espírito Santo para sua vida, para sua casa. Então, cara, que testemunho lindo. Eu anotei aqui você falando que deu sentido. A partir disso vocês construiu e se mantém. Isso. E só complementando uma fala em relação a isso, né? Você falou muito da religião, da igreja, de ir na igreja, tudo. O cristianismo, né, o Espírito Santo, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. Uau, perfeito. Então o cristianismo ele é da porta para fora da igreja. Uau. A igreja você vai se abastecer, você vai lá fazer, né, seguir a sua doutrina, seguir ali o rito, né, que a gente vai lá para se abastecer. E o Espírito Santo ele te acompanha dali para fora. Então o cristianismo é o estilo de vida que você escolhe. É o que eu faço lá no trânsito, lá na faixa de pedestre que eu paro. É onde eu deixo o cara que está com pressa passar e não vou apostar a corrida com ele numa rua. Entendeu? Então isso é o... E a gente escuta tanto, as pessoas falam assim, mas eu vou na igreja, não muda nada, né? Não adianta só ir na igreja, né? Não. Tem que viver a igreja fora dela também, né? E para algumas pessoas que estão indo e ainda não está vendo a mudança na outra pessoa, está vendo ela aí, pode louvar a Deus, porque poderia estar muito pior. Eu sempre falo isso. Cara, nessa fala sua, Deus me deu uma frase aqui. A igreja é a casa. E o Espírito Santo é o id. Esse seu id. É o fora. É o que você falou agora. Porta para fora. Ou seja, da porta para fora é o id. Ou seja, o cristianismo é o id. Olha que bonito isso. O cristianismo é o id. Ou seja, dentro da casa é a religião, é a igreja. Mas fora da casa é a missão. Exato. De ir por todo mundo e anunciar o evangelho com a sua própria vida. Lindo demais. Nota essa frase aí.